E aí, nesse vídeo aqui eu já vou ensinar como que a gente faz o tratamento de exceções. Algumas aulas atrás eu tinha até comentado, né, que nossa API estava um pouquinho fora do padrão REST, né, que, como eu já disse anteriormente, no padrão REST tem uma coisa que é muito importante, que é o HTTP Status Code, HTTP Status Code. Ele se trata do que? Tipo, é aquela tabelinha lá, o valor 200, que é o status 200, quer dizer que funcionou. Ou foi criado, ou foi salvo, ou foi buscado perfeitamente. Tanto é que nossa API já retorna isso. Mas tem outros tipos de retorno, tipo o 400. Tem um que é muito conhecido, que é o 404, que significa que não encontrou alguma coisa. E, por exemplo, a nossa API não está retornando 404 quando vai buscar um usuário, ela retorna 500, fala que deu erro. Isso é errado, isso tá fora do padrão REST, né? Tipo, quem recebe o erro 500 pensa que está com algum problema no servidor, porque 500 significa, remete a erro interno do servidor, falha de programação, coisas do tipo assim. Então, é bom a gente retornar para ficar dentro do padrão REST, né, os códigos corretos, né? Tipo, problema com conflito de dados, dados com o mesmo identificador, tipo, usuários com o mesmo username. Tem que retornar o 409, que é dado conflituoso. Para quando tipo, você vai criar um usuário e não envia qual que é a senha dele, você tem que retornar 422. 422 significa Unprocessable Entity, que é entidade não processável, ou seja, está faltando alguma validação, faltou você enviar alguma coisa na validação, que no caso é a senha, né? Aí por isso que retorna o 422, que é quando uma coisa não está certo, é problema do usuário. Normalmente os 400, né, os 400 é problema que o usuário causou, quem está mandando coisa para o sistema. E normalmente se deixar tudo erro 500, aí fica parecendo que o sistema está mal feito, né? Que tipo, o problema todo é do servidor. Vai lá que o cliente que envia algo errado e a gente fala que é a gente que não está conseguindo fazer, né? Então é algo que é muito bom tratar. E nessa aula de hoje eu vou ensinar como que utiliza exceções no Java. Tem um padrão que é muito interessante, que é o Exception Handler, que ele é meio que o capturador de exceções, né? Como mais ou menos o nome diz, né? Ele, tipo, dá uma exceção no programa, ele captura e verifica. Ah, esse tipo aqui é uma exceção de dado, então vamos retornar o código para ela, a mensagenzinha, tudo formatado certinho. É, basicamente é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou tentar ser mais breve no código, né? Não vou digitar coisa por coisa, que é muita coisa que vocês já viram. Então, eu vou copiar e colar algumas partes aqui, porque é uma coisa que a gente não faz o tempo todo, né? Não é igual criar entidades, controllers, services o tempo todo. É uma coisa que a gente vai criar uma vez para o projeto e vai atualizando à medida que tem exceções novas no sistema, né? Mas basicamente eu vou rodar aqui para mostrar novamente essas coisas que eu falei aqui. Eu vou rodar a aplicação, clicar no Run aqui, só para mostrar que a nossa aplicação realmente está fora do padrão REST. A gente não configurou nenhum tipo de tratamento das exceções. Está falando que tudo é problema do servidor. Tudo é erro 500 praticamente. É, Vamos deixar iniciar que eu vou mostrar alguns exemplos na parte de usuário aqui. Tanto é só para mostrar aqui, ó, eu já estou com o banco de dados aqui, eu tenho o usuário 1 cadastrado aqui, o resto eu já deletei, que é do username Lucas. É, nossa, está subindo aqui nossa aplicação e pronto, iniciou com sucesso aqui. Agora vamos lá no Postman, né? Eu já ensinei como é que utiliza o Postman. Vamos lá nossas rotas de usuário, né? E vamos tentar criar um usuário com o mesmo username, ó, com o mesmo username Lucas. Isso daqui vai dar problema, né? Porque a gente manda, ó, erro 500, interno server error 500, status 500. Isso é um grande problema, porque o problema não é nosso, não é o problema do servidor. Aqui a gente está falando que o problema é do servidor, né, gente? E no caso não é, né? Vou até dar um zoom aqui, ó, para mostrar um pouquinho melhor, ó, status 500, aqui também esse status 500, a gente está falando que o servidor está com problema. Não, esse problema é do usuário, a gente tem que retornar para ele falando que é 409, né, que no caso dado conflituoso. E como é que a gente vai fazer isso? Pelo exception handler que a gente vai implementar. Outras coisas que a gente já fez também, tipo criar um dado do usuário, vou criar um ID novo aqui e tentar mandar uma senha vazia. Esse tipo de exceção aqui a gente já configurou mais ou menos lá na parte de classe do usuário, mas mesmo assim está falando que é 500, ó. Não está falando que o objeto password tem que ter um tamanho tal aqui.
E isso aqui não é erro do servidor, então a gente também não pode retornar 500. A gente tem que retornar o valor correto, que é, nesse caso, 422, né? Que ele passou uma senha inválida. É um processable entity. Com a medida que vocês vão lendo, vão vendo muito sistema, vocês vão aprendendo e decorando esses valores aí de status e provavelmente as mensagens, né? Mas vamos voltar aqui do jeito que estava, né? Se a gente manda tudo certinho, aí vai cadastrar, retorna o status certinho. Aí, ó, a senha eu nem precisava ter mudado, né? Se quiser colocar a mesma senha, tá de boa. Aí já cadastra tudo certo, mas, por exemplo, a gente não tratou nenhum tipo desses dados, né? E agora a gente tem que tratar isso. Então vamos lá pro código, né? Focar aqui no projeto. Bora lá, né? É aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, gente? É criar uma nova pastinha aqui, que dentro da To-Do Simple, que vai ser chamada Exception. Exceptions. Eu vou deixar exceptions mesmo, não tem muito padrão de nome para esse tipo de coisa, mas é aqui que vai estar nossas configurações de exceção. As nossas exceções customizadas não vão estar aqui. Mas aqui dentro de services que a gente vai criar uma pastinha chamada exceptions. Depois eu explico melhor por que é aqui dentro. Aqui dentro vai estar nossas configurações de exception e aqui dentro vai estar nossas exceções customizadas para serviços. Que, por exemplo, no usuário aqui, quando a gente não encontra o usuário, a gente já dá essa exceção aqui, né? Essa exception aqui, né, gente? Então a gente vai colocar ela aqui dentro dessa pasta exceptions, porque está dentro de service. Mas depois a gente vai nisso, né? A gente tem que configurar as nossas exceções primeiro. E essa parte aqui é que eu falei que eu vou mais copiar e colar coisas só para mostrar a vocês como que funciona. Que senão vai ser um código bem grande, então eu recomendo vocês entrarem no repositório e verem um pouco melhor do que eu escrevi aqui. Eu já deixei o código pronto aqui para auxiliar, mas basicamente o que a gente tem que criar aqui agora é um error response.java. Isso aqui é basicamente um modelo, só que não é um modelo do nosso sistema, é um modelo de tratamento de exceção. É uma classe e isso daqui vai ser o response, vai ser esse resultado aqui, ó, que vai ser retornado aqui embaixo. Tipo, se eu cadastrar de novo, ele vai retornar o status, o erro e uma mensagem. E isso aqui a gente tem que, já que é Java, né, a gente tem que tratar isso aqui como uma classe. Mas basicamente eu vou adicionar aqui os atributos que tem que ter, né, que é os que eu acabei de falar, que é o status, né, a mensagem, o stack trace, que nesse caso é isso daqui, ó, stack trace, que é tipo a pilha de erros do Java, né? Tudo que deu erro no Java, em todas as localizações. Isso aqui em produção, né? Quando está em desenvolvimento, é de boa retornar isso, mas em produção não pode ficar retornando esse tipo de coisa que viu, gente. Porque isso aqui é uma belezinha para quem é hacker, quem quer fazer uma injeção de dependência, SQL injection aqui, consegue roubar muito dado aqui que eles não poderiam roubar. Então, em produção, isso aqui não deve ser retornado normalmente, não. E uma lista aqui de validation error. É uma lista do próprio Java Utilist aqui. E a gente já pode criar aqui dentro mesmo esse validation error, que é uma classe nova também, viu, gente? Já vou criar ela aqui, ó. É uma private static class. É uma classe estática, viu, gente? Então, os dados dela já vai ser iniciado junto com ela. E agora já tá alertando aqui que tá tudo sem utilizar, né? Aí eu não vou gerar aqueles getters, etcétera, tudo que eu já mostrei anteriormente e tudo mais, não, porque já foi explicado como que funciona o JSON, como que funciona o Lombok. Então eu já posso só colocar aqui em cima, né? O getter, setter e o require args constructor. Se eu não me engano, esse require args constructor eu não expliquei para vocês ainda para que ele serve. Mas basicamente o que são argumentos requeridos no programa? São todas essas variáveis com final aqui, ó. Tudo que é final é required. Então é um construtor apenas para essas variáveis required aqui, porque esses outros dois aqui a gente faz um set depois, então não precisa criar para eles no momento. E a mesma coisa para esse erro response nosso aqui, viu, gente? Esse validation erro, na verdade. Agora temos que criar um métodozinho aqui, que é o que eu falei. A gente tem que adicionar os dados dos erros aqui, né? E para isso a gente tem que ter uma pequena validação, que é o seguinte: a gente vai utilizar esse método aqui, que eu também vou colocar aqui, lembrando que é dentro do erro response, que é esse aqui, ó, add validation error, que eu vou passar o campo, que vai ser validado aqui, e a mensagem, eu tenho que validar. E esse object.isNull, eu estou fazendo uma verificação aqui, ó, é do Java Util também, viu, gente? Se esse objeto errors que a gente tem aqui é vazio, ou seja, quando a gente está utilizando ele, que ele não foi inicializado ainda, a gente cria um novo aqui. É basicamente só para isso.
Só para a gente poder, para não dar erro de memória, né? A gente já tem inicializado esse vetor todo aqui, esse vetor não, essa lista. E depois, caso não tenha inicializado, ele vai inicializar e depois disso ele vai adicionar os erros, né? Que nesse caso é o field e o message. Ele dá aqui um new validation error, que vai criar uma nova classe, usar o construtor aqui que a gente criou dessa classe aqui, passando o field e a mensagem, que é o que vai vir aqui, ó, que é o field e a mensagem do erro, que nesse caso é esse aqui. E aí ele vai gerar o erro que vai ser retornado lá para o usuário, que vai ter o status, a mensagem, o stack trace e os erros. E aí vai estar tudo aqui dentro, os erros que a gente vai ter adicionado aqui. Mas é basicamente isso, o erro response. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar lá no GitHub e verificar se está certinho, se tudo que eu colei aqui está tudo certinho para vocês, se vocês não deixaram de copiar nada. Tentei ser bem, bem lento aqui para vocês conseguirem parar, dar pause aí e conseguir copiar e colar. Copiar e escrever, né? Ou vocês podem ir lá no GitHub, eu não recomendo copiar tudo de lá, que senão vocês não vão aprender muito bem, né? Eu já fiz essa classe aqui, fiz várias modificações, tinha alguns padrões na internet, então por isso que eu não estou escrevendo do zero, mas quem está aprendendo aí é bom escrever tudo para entender certinho e tudo mais. Mas basicamente agora a gente tem uma classe um pouquinho, realmente bem maior que a gente tem que fazer, que é a classe do nosso handler. Isso aqui é só o response. O handler é realmente a classe nossa que vai capturar as exceções, viu, gente? Que é a responsável que, tipo, em qualquer lugar do nosso programa que der um erro, ele vai ser capturado por essa classe. Então, eu vou dar o nome de Global Exception Handler para essa classe aqui. Eu já vou até criar aqui, ó, new folder não, né? New file, dentro do exceptions também. Global Exception Handler.java. Nesse caso, essa daqui é uma classe também, né? Que ele vai estender de outra classe, porque o próprio Java já tem um handler dele, o próprio Spring Boot já tem um handler dele, né? Então eu já posso colocar aqui, ó, extends do response entity exception handler. E ele já tem um handler aqui. E agora a gente vai fazer algumas modificações nessa classe, né? Mas antes disso, eu tenho que colocar uma anotação aqui para avisar o Spring, que é uma classe que tem que ser inicializada junto com o Spring, é um REST Controller Advice. Isso daqui, REST Controller Advice. E outra anotação interessante, que é do Lombok, que a gente já está utilizando no nosso projeto. É a @slf4j. Isso aqui é um logger. O que é um logger? É tipo ele sempre printar no console as anotações da classe. E eu vou dar um tópico com ele aqui, que é mais ou menos o que vai ser, tipo, o tópico aqui é restarted main, e o tópico aqui é um tópico aleatório. Então eu vou dar um tópico aqui falando que global exception handler. Isso aqui é o quê? Só para quando printar no terminal falar que está vindo dessa classe. É basicamente para isso. Ele já está reclamando aqui, que não está sendo usado, é que a gente vai utilizar agora. Agora uma coisa que eu não expliquei para vocês ainda é o seguinte, eu vou copiar aqui para colar para vocês. Ó. Eu estou criando um atributo aqui nessa classe, nessa Global Exception Handler aqui, que é a print stack trace. Lembra que eu falei que o stack trace, que é esse erro aqui gigante, nem sempre é bom printar ele, mostrar no terminal, mostrar no response da requisição que ele existe. Então, isso daqui a gente vai utilizar um boolean para verificar se a gente está em produção ou não. Meio que eu retorno isso ou não. E aí ele vai pegar o value utilizando essa notação aqui do Spring Beans Factor Annotations, não é do Lombok, viu, gente? É do Spring Annotation, porque é do próprio Spring que a gente tem que utilizar, que ele faz o quê? Tá vendo esse server error include exception? Vocês vão ter que vir aqui, ó, em resources no projeto, em application properties. Aqui nessa nossa aqui, a gente não tem essa notação aqui. Ele vai capturar daqui, ó, quando você fala value, é que é para ele pegar aqui do application properties, viu, gente? Então, vocês têm que pegar a value desse server erro include exception. E eu vou colocar aqui igual a true, porque eu quero printar. Que vai ser o nome da nossa variável. É para printar, se eu colocar aqui true, ele vai trazer lá no nosso response. Ele é para fazer o print no response desse erro inteiro, né? Porque em ambiente de desenvolvimento é bom ter isso. Mas basicamente agora eu vou colar um método bem grande aqui, não se assustem, mas esse método é o seguinte, eu vou mostrar ele o mais rápido possível aqui. Deixa eu importar o que ele pede aqui.
Nesse caso, para agilizar, eu já vou até colocar os imports aqui de uma forma mais rápida aqui em cima. Todos os imports que a gente vai utilizar nesse programa. Tem até 2 imports que eu vou ter que mostrar uma biblioteca nova que a gente vai utilizar, que é essa daqui. Ó. Na verdade, é só esse import aqui, por enquanto eu não vou utilizar ele. Mas é o seguinte, agora já está sem os erros de import, eu já coloquei tudo lá. Então verifiquem, viu, gente? Se der algum erro é porque vocês têm que importar tudo aqui do Spring Framework, que só vai ter uma validação com o Javax ali. Mas basicamente, esse método aqui, que ele vai capturar qualquer tipo de exceção do nosso sistema que for um argumento inválido. E esse padrão, ele vai retornar o response entity. E o response entity vocês já conhecem lá do nosso controller, que é uma entidade de resposta do tipo objeto. O objeto é o quê? É o objeto do Java, para quem eu até comentei que tem que ter um pouco de conhecimento de programação modular do Java. Toda a classe do Java, nossos models, tudo indiretamente a gente não vê, mas tudo extende do object do Java, que tipo a classe master do Java mais nível alto, que todas as outras classes do Java estendem da object. Então ela sempre vai retornar uma response de algum tipo de objeto. E isso daí vai possibilitar a gente retornar a exceção para qualquer objeto do nosso sistema, né? E aí ele vai pegar essa exceção do tipo método argumento not valid exception, tipo um argumento foi passado que não é válido. Ele vai pegar os headers da requisição, que os headers é isso daqui, né, que a gente envia aqui, que é os headers. Ele também pega o status e o request. O web request é tudo, na verdade. Tudo tá aqui dentro do request que foi passado. E a gente vai criar aquele erro response, né, gente? Esse erro response aqui é essa classe que a gente acabou de criar aqui. Vou até abaixar um pouquinho o terminal aqui. Mas esse erro response, ele vai criar um novo erro response passando o http status code unprocessable entity.value. Isso daqui é o que? Unprocessable entity é uma entidade que não foi possível ser processada, né? Se não me engano, é 422 o valor dessa daqui. Que está pegando o valor dela e falando, ó, a validação deu algum erro, verifique os erros com melhores detalhes, né? E depois disso ele faz um for aqui, adicionando todas as exceções dentro daquele objeto error nosso lá, que é esse aqui, né? Ele vai adicionando add validation error aqui. Ele vai adicionando erro por erro. E aí ele retorna que foi uma entidade que não foi possível processar. Isso daqui é o que, né, gente? É aquele coisinha lá que a gente tem do nosso usuário, você criar ele sem senha. Esse método aqui ele já vai retornar o erro correto para o usuário, falando, ó, não foi possível processar porque você não passou a senha. Ele vai literalmente falar isso para o usuário. Entende que é o que ele deve falar, né? Mas beleza. Já podemos até fazer um teste aqui, verificar se alguma coisa já funcionou, né? Acho que eu salvei lá. Constraint Violation Exception, na verdade, isso aqui é uma que a gente tem que tratar, que eu vou mostrar mais para vocês ainda, tá com esse erro. Isso aqui é uma que realmente a gente vai ter que tratar, viu, gente? Não se trata exatamente desse. Mas a gente tem que fazer uma geral também, né? Nesse caso é essa daqui, que eu vou colar outro método, que vai utilizar um método lá embaixo que eu já vou criar com vocês, que é um internal server error. Ou seja, se o programa gerou alguma exceção que a gente não tratou ela, que a gente não sabia que ele existia, ele vai retornar só isso daqui. O error message, que é um erro desconhecido ocorreu, né? Vai fazer o log, que agora ó, esse log aqui é desse slf4j. Ele está fazendo o log, agora ele está sendo utilizado. Aí ele vai printar a mensagem no console e a exceção dela. E ele vai fazer o build do erro response, passando a exceção, a mensagem, o erro 500 e o request. Vamos criar esses métodos aqui embaixo, né? Que é o build erro response, que eu vou pegar ele aqui, que eu já tenho ele pronto. Ele vai ser um private, porque só vai ser utilizado por essa classe aqui. Esse exception utils, que é aquele lá que eu falei da biblioteca que a gente não criou ainda, que a gente não importou. Então a gente já vai ter que importar ela aqui. A gente tem que ir lá no nosso pom.xml. A gente pode descer aqui ó, no pom.xml e adicionar essa seguinte dependência que eu vou passar aqui para vocês. Ó. Essa daqui, ó. Que é o Apache Commons Lang 3, que é tipo, ele dá algumas funcionalidades bem úteis para aplicações Java, que nesse caso é fazer essa verificação aqui, ó. Exception.get stack tree. Ele meio que vai utilizar essa classe aqui para pegar a exceção que a gente tem. E beleza, eu acho que já fez a atualização aqui do nosso sistema. Eu acho que agora já vai funcionar.
Imagino que sim, deixa eu ver. Dá um import nela. Pronto, agora ela existe já. A gente já adicionou a, a dependência que precisava, né? E agora já existe. Beleza, funcionou certinho. E então vamos continuar aqui para os próximos métodos que a gente vai criar. Nesse caso, tem um método bem importante também. Ah, uma coisa que eu não tinha comentado é que esse override aqui é por causa que o exception handler, esse response entity exception handler, ele já tem esse método aqui. A gente só está sobrescrevendo ele para mudar algumas coisas dele. Mas beleza, a gente já criou esse agora geral aqui, né, que é para pegar qualquer tipo de exceção que tiver no nosso programa, né? E então a gente tem que tentar tratar alguns dados que a gente não tratou ainda, né? Que no caso é aquele constraints que eu acabei de mostrar ali e o data integrity, que é dois tipos de erros que acontecem. Vamos testar o data integrity, que é o seguinte, ó, eu vou tentar fazer aqui com vocês. Eu já tenho um usuário com 12 aqui, ó. Aí ele dá esse erro aqui, ó, Data Integrity Violation Exception. A gente não tratou isso, está falando que o erro é do servidor, mas o erro não é. O erro não é 500, é 409. Isso significa que, tipo, o problema é do usuário. O usuário que enviou um nome de usuário que já é utilizado no sistema. Isso é um erro de integridade. Então vamos criar um tratamento para esse erro de integridade aqui, que é esse daqui, gente. Já vou colar aqui, ó. A gente faz, dá a anotação aqui, que é essa aqui, ó. Except, na última a gente tinha feito o exception handler, que é para qualquer tipo de exceção. E agora a gente está fazendo o exception handler para data integrity violation, falando que sempre quando o programa dá algum data integrity violation, captura, faz um handler dele aí, e a gente define o status como conflict, que é o status 409, e recebe o erro, né, a exceção, o request, captura o error message e avisa que foi uma falha ao salvar a entidade e adiciona aqui o error message e dá integrity violation na hora de fazer o log no console. E aí faz o build do erro, que é utilizando esse daqui. E aí esse erro vai ser retornado para o usuário. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Estou reiniciando aqui, ó, salvando, ó, já salvei. Que agora, da última vez tinha vindo 500 aqui, né? Para o Data Integrity Violation. Agora a gente já tratou esse erro. Te manda um send aqui agora. Já atualizou? Olha, ainda veio 500 de Data Integrity Violation. DAO 500. Já tá com algum errozinho, gente. Pera aí, deixa eu ver o que tá dando no console aqui. Deu um erro interno no console? Sim, foi um erro que não foi capturado aqui ainda. Beleza. Eu até imagino o que aconteceu aqui, porque a gente não criou a exceção customizada ainda. Mas beleza, vamos continuar aqui. Vamos fazer também o tratamento da exceção para o erro Violation Exception. É, o, o Violation Exception é de constraint, então eu vou adicionar o mesmo código aqui, que é para outro tipo de exceção, que é muito comum no nosso sistema, que é esse Constraint Violation Exception, que a gente vai utilizar outro método que não é o build response, que a gente já tem, que esse build response recebe 4 parâmetros. O build response que a gente vai criar agora é um build response que recebe apenas 3 parâmetros, porque a gente não passa uma mensagem. É a mensagem que vai ser gerada automaticamente pela exceção. Beleza, já adicionei esse daqui, que é o mesmo padrão. A gente faz o log do erro, faz o build do erro, ou seja, passa a exceção, a sua status que ela deve ter e o request. E retorna que esse aqui é o novo response do erro que tem que dar lá no programa. Deixa eu fazer o teste aqui também. Estou verificando aqui, né, gente, para ver se não tem nenhum problema na API, se ela não caiu. Mas para a gente ver o tratamento dessas exceções funcionando, eu tenho que parar a aplicação e subir aqui de novo, por causa que eu adicionei uma biblioteca nova, né? Por isso que ele estava dando aquele errozinho ali no console. Mas agora eu imagino que vai funcionar tudo certinho. Beleza, aplicação inicializada. A gente envia aqui.
Aí, ó, duplicate entry, que a gente não tinha reiniciado, por isso que estava dando aquele erro, que é um data integrity violation. Eu vou até mostrar aqui para vocês, gente, que se eu comentar esse método que a gente adicionou aqui, ó, que é para tratar os data integrity violation, vai dar problema, vai retornar o 500 de volta. Reiniciou, reiniciou. Aí, ó, veio 500. Isso aqui está muito errado de acontecer. Não pode ficar vindo esse 500. Agora vocês já estão vendo que já está no padrão novo, né? Que eu desliguei e subi a aplicação, então já está no padrão correto. Mas vocês viram que realmente agora, se a gente não tratar, fazer o handler para cada tipo de erro, vai retornar só 500, né? Por causa dessa função aqui nossa que captura qualquer tipo de erro. Mas beleza, eu descomentei aqui, então agora ele vai ter que falar que é uma chave duplicada, ó, duplicate entre para Lucas. E da onde que está vindo essa mensagem aqui, ó? Tá vindo do error message que a gente está capturando aqui e passando aqui. E esse outro aqui que a gente fez aqui, ó, o constraint violation. O constraint violation, ele é, se eu não me engano, para isso daqui, ó. Se eu apagar esse Lucas aqui, ó, e enviar o password, ele já vai mandar aqui, ó, constraint violation, porque se a constraint, no caso é o password, está tendo uma violação dela, e a violação ele já captura a mensagem. O password create object aqui do password não pode estar vazio, e o password deve ter um tamanho entre 8 e 60. Então, se eu colocar 1 aqui, também vai dar o mesmo erro falando, ó, tem que estar em 8 e 60, um constraint violation. E se a gente comentar esse método que a gente fez aqui de handler, ele vai voltar a dar aquele erro 500, que é um problema, né? Não podemos deixar ele dar o erro 500, tem que vir o 422, que é um processable entity. Tá até aqui, ó, um processable entity. Te manda aqui, ó, 500, não pode esse 500, né, gente? Que isso tem que ser uma API de padrão REST. E esses aqui são os erros padrões que acontecem, são os erros que mais acontecem aqui. No caso desses dois aqui, eles são erros que, como que eu posso dizer? São erros que são causados que a gente não dá um throw new exception. Isso aqui são erros do que o próprio Spring está capturando para a gente. Então vamos só recapitular o que a gente fez aqui nessa classe aqui. A gente pega a variável lá para ver se a gente pinta o trace. Printa o trace lá no response, né? Se a gente manda isso aqui. Então a gente pode até fazer o teste aqui agora. Ó. Se a gente colocar um false aqui, não pode. Deixa eu esperar a aplicação reiniciar. Não pode vir aquele trace no console aqui, no nosso response aqui, ó. Ó, não veio. A gente desativou o retorno do stack trace. A gente veio nu aqui. Poderia até melhorar, tirar ele, tudo sim, poderia. Então a gente pode até fazer isso aqui agora. Ó. A gente vem em erro response e adiciona como chama mesmo, uma notação que vocês não conhecem ainda, que é o JSON includes monto includes ponto non null. Isso daqui significa o quê? Só inclui dessas variáveis todas aqui, ó, tudo isso. Só inclui o que é que não for nulo. Dá um Ctrl S aqui, ó. Atualizou, ó. Send. Pronto. Já não está incluindo aqueles objetos null ali, ó. Muito melhor ver uma mensagenzinha dessa aqui, ó. Password, tamanho deve ser entre 8 e 60. Beleza, né? Isso, e é para isso que serve o tratamento de exceção. E olha aqui no console, lembra aquele log que eu falei que dá para fazer? Esse daqui é do tipo um processable entity, que aí se a gente subir aqui, ó, global exception handler, que é esse que eu tinha criado aqui, esse tópico, fail to validate elements, que está aqui, ó, o texto que a gente adicionou aqui, ó. Fail to validate elements. E aí ele printa todo o erro aqui, ó, o tamanho, o mesmo erro que aparece lá aqui, ele vai aparecer aqui também. Muito interessante, né? Utilizar esse sistema de log, que aí você consegue ter um controle muito legal da aplicação. Mas voltando para recapitular aqui, né? A gente captura lá para ver se a gente printa o trace. Acabei de mostrar aqui que a gente pode desativar. Adicionei aqui o rendo para método não válido, né? Para quando você não esquece de passar alguma coisa. Se eu mandar até assim, ó, fazer um send assim, também captura um processable entity. E esse aqui faz essa validação para o tipo method argument valid exception, né? Que a gente só está sobrescrevendo dessa classe aqui.
E aqui é aquele lá que eu falei, que é para geral, né? Se a gente não tratou esse tipo de erro ainda, ele pode retornar um erro padrão. O Data Integrity, que no caso é eu tentar criar um usuário com, por exemplo, no exemplo que a gente deu aí, criar um usuário com o mesmo username, né? A gente tem que retornar o erro falando que não dá conflito, né? Um usuário com o username Lucas 2 vezes não pode. E o nosso Constraint Violation Exception aí, porque vai lá que o cara quer criar uma senha sem passar, quer criar um usuário sem passar a senha ou sem passar o username, então a gente tem que corrigir isso também, né? Agora pronto, a gente já conseguiu corrigir esses problemas, né? Eu vou até ativar aqui para a gente conseguir ver o stack trace novamente, porque eu gosto de ficar vendo o ambiente de desenvolvimento, né? E agora a gente tem que fazer uma coisinha, porque a gente não melhorou o programa todo ainda, tem mais coisas para melhorar. Lá no nosso services, lembra que eu falei que a gente vai criar exceções aqui? Exceptions? É coisa bem rápida, gente. É o seguinte, ó. A gente no task service e no user service, a gente dá esse runtime exception. Esse runtime exception não é a melhor coisa para fazer, porque isso aqui é um erro 500. Esse runtime exception gera um erro 500. É uma exceção muito genérica utilizar isso daqui, então a gente tem que melhorar isso daqui também. E o que é esse user aqui, ó? Usuário não encontrado. Então, que tipo de exceção que a gente pode criar? A gente pode criar uma exceção customizada aqui, ó. Vim aqui, ó, em exception, new file, object not found exception. .java aqui, ó. Object not found exception.java. É uma classe. E é uma coisa bem simples de se fazer, gente. Você dá um extends aqui, ó. Extends de entity not found exception. Aí você pensa, por que esse entity not found exception? Clica com o botão Ctrl nele, clica com o botão, né? Aí vai vir para essa classe, você clica nesse persistence exception. E o que ele é? No final das contas, ele é um runtime exception também, gente. Modularização, né? Muito legal, né? No final das contas, é aquele mesmo runtime exception genérico lá. Só que a gente tem que avisar, né? A gente tem que fazer aqui, ó, dar um response status aqui, avisar que uma anotação para definir o status que vai ser retornado para esse tipo de erro, né? Aí a gente coloca aqui http status ponto, bem simples, né? Not found, que é o 404. Que legal, né? Se não encontrou um usuário, você retorna 404, que é esse daqui. E aí, a gente tem que implementar um método muito importante aqui, né? Que é o public, o método não, né? O construtor, né? A gente vai receber o string message. Isso aqui é para quê, né? Para a gente gerar exceção, né? Aí a gente passa lá para o super, né? A mensagem da exceção. Isso aqui é o quê? Você passa para o not found exception aqui, ele vai ter o mesmo, ó, ele tem a mesma função aqui, ó, recebendo uma string de mensagem. E a gente passa a mensagem do erro. E que mensagem do erro que é essa? Ó, lá no nosso user service, usuário não encontrado. Aí a gente passa aqui. É só trocar aqui agora, ó, object not found exception. Aí, ó, perfeito. Já temos isso, mas tem um problema ainda, né? Se a gente vir aqui, ó, find, quero buscar o usuário de número 1, funciona, perfeito. O número 2 não existe. Tá vindo 500 ainda. Por que tá vindo 500, gente? Porque a gente não adicionou lá naquele nosso exception handler, naquele global exception handler aqui. A gente tem que criar um método para esse object not found lá, para capturar e tratar a exceção certinho, igual esses outros que a gente criou aqui. E como que a gente faz isso, né? É coisa bem simples. A gente tem que criar aqui avisando que qualquer object not found a gente vai fazer o seguinte método. Eu posso até vir aqui antes do build response, que é os nossos custom agora. Ó. Object not found exception. Dá um import aqui, ó. Importou lá da nossa classe que a gente acabou de criar. A gente define novamente o status code not found. E recebe o object not found aqui, o web request, avisa não foi possível encontrar tal elemento. Eu deixei uma mensagem bem genérica para cada um deles, vocês podem ver aí, né? E passa lá para o nosso build response erro fazer o retorno da exceção, que vai vir certinho agora. Ó. Dá um Ctrl S aí. Te desce lá. Acabou de reiniciar. E agora se a gente buscar, ó, 404 mensagenzinha bonitinha, usuário não encontrado de D2 usando de models. E é isso, e o nosso stack trace. E aí a mesma coisa que a gente tem que fazer lá para o task service, né? A gente tem que colocar aqui no task service object not found exception. Eu ainda não vou salvar, não salvei aqui ainda. Eu vou buscar uma task aqui só para vocês verem. Eu quero buscar a task de D1 funciona, mas por exemplo a task de D15 não existe.
Já deu erro 500, né? Mas quando eu salvar isso daqui, ó, eu acho que já salvou. Só foi, então, send 404. Tarefa não encontrada. Legal demais, né? Tratamento de exceção muito interessante, deixando a API muito mais RESTful. Mas ainda temos um outro problema, né? Para quem lembra, a gente adicionou aqui embaixo Runtime Exception novamente. Isso daqui é para quê, né? Isso daqui é para quando não consegue deletar um usuário ou não consegue deletar uma task. Eu vou simular esse erro aqui, gente. Eu vou tentar deletar o usuário de D1. O ID não dá para deletar esse usuário de D1, por quê? Se alguém lembra das aulas anteriores, vai falar aí, né? Porque o usuário de D1 tem tasks. Se a gente busca a task 1 aqui, ó, a task 1 é do usuário 1. A gente não pode deletar o usuário 1 sem deletar as tasks dele primeiro. Teria até como, mas no sistema que a gente implementou aqui até agora, não pode. Aí, ó, dá o erro 500, nosso runtime exception. A gente tem que tratar isso daqui, porque o problema não é do servidor. O problema é que o usuário tem tarefas lá que a gente não pode deixar ele deletar. O usuário sem apagar as tarefas, né? Tem sistema que dá para melhorar isso, né? Tem como fazer um tratamento um pouco melhor, que no caso seria o delete lógico, né? O soft delete, mas não vou entrar nesse quesito aqui agora, mas o melhor que a gente tem para fazer é tratar isso daqui como uma exceção, ó, do nosso sistema. Então a gente pode criar aqui, ó, um novo tipo de exceção. Vou dar um nome, estou dando um nome aleatório aqui de data binding violation exception. Vocês podem ver que toda exceção acaba com o nome exception, viu, gente? Isso é meio que um padrão do Java. Para não agarrar muito tempo aqui, né? Eu vou copiar exatamente isso daqui. Vou colar aqui, né? Programador preguiçoso é foda, né? Tô brincando. Mas colar aqui, né? Só para melhorar, para ser um pouquinho mais rápido, né? Nesse caso, ele vai reclamar aqui que não foi importado, né? A gente importa rapidinho. Que tá falando que não existe, né? Vamos copiar até os importes aqui que tô com preguiça de ficar importando uma coisa cada vez. Beleza, mas o problema é que data binding violation é problema de associação, né, gente? Não é exatamente entity not found, não. Então vamos fazer estender de outra coisa, né? Vamos fazer entender do data integrity violation, que vocês já devem conhecer, que é o que eu falei há pouco tempo atrás, né? Isso daí a gente só está estendendo de outra, que ela também, no final das contas, vai estender lá do nosso runtime exception. Bem mais fundo, né? Bem mais específico aqui. Poderia ser até menos específico, mas eu vou deixar no Data Integrity Violation. E ainda vai continuar com o mesmo erro, né? Vamos tentar deletar o usuário aí, ó. Por quê, né? Porque é óbvio, porque a gente não adicionou o handler para ela ainda, né? Pro Data Binding Violation, que é uma exceção que a gente acabou de criar aqui. Então a gente tem que criar o mesmo aqui, né? A gente tinha criado o Object Not Found Exception, vamos criar logo aqui abaixo do Data Binding Violation. Ó, vocês podem ver que aqui está um pouquinho diferente só, que é só basicamente uma coisa que muda. Ó, se vocês reparar muito bem, para as nossas exceções customizadas, mesmo padrão. A gente captura qual que é o tipo da exceção, que no nosso caso é o Data Binding Violation, dá um status, que aqui é conflito, né? Porque a gente não consegue deletar uma entidade que talvez teria até algum melhor aqui para colocar nesse caso. Deixa eu ver. Talvez o iUser, talvez, mas eu acho que o conflito seria um bem interessante de se deixar aqui. Se eu encontrar algum mais interessante com algum tipo, eu troco aqui. Mas o conflito eu acho que um status legal para deixar aqui para esse tipo de dado, né? Uma coisa que eu posso avisar aqui melhor, né? Que eu mudei outra mensagem aqui, ó. Foi uma falha para salvar uma entidade que tem uma associação, um dado associado, né? E aí eu faço o mesmo retorno lá, adiciono o que é um data bind violation exception, passo lá para fazer o build do response, passo o status code, que vai ser o 409, e o request. Agora funcionaria certinho. Bom, era para funcionar, né? Data bind violation. Claro, né, gente? A gente tem que vir aqui em task service e trocar aqui, ó. Onde está o runtime exception, a gente já tem que trocar para data binding exception, né? Data binding violation exception. Violation exception, que é o que a gente criou aqui. A gente não importou aqui. Pronto, importado. Deixa eu adicionar lá para o usuário também, né? Nosso usuário tem que ter esse data bind violation no delete também.
Acabei de salvar sem importar aqui, então deve dar um erro no console. Pronto. Deixa eu ver aqui, tem uma coisa aqui no importada errada. E beleza, agora sim tem que retornar o nosso 409 certinho aqui. Eu acho que já acabou de reiniciar. E beleza, se a gente tentar deletar um usuário que tem tasks associadas, vai falar certinho, 409. Deu um conflito aqui. Não é possível excluir, pois há entidades relacionadas. Bem interessante, né? E é isso, para deixar um pouquinho mais bonito, né? Eu posso até colocar um false aqui. Mas depois eu vou tirar, só para ficar um pouquinho bonitinho como é que fica a resposta, sem esse stack trace gigante, né? Mandar aqui, ó. Aqui agora não aparece mais o stack trace, mas o stack trace está aqui no terminal, né, gente? Que é aquela funçãozinha de log nossa aqui, né? Que é lá no Global Exception Handler, tá aqui, ó, log error. A gente faz o log do erro, que no caso é desse data bind aqui. Tá aqui, ó. Global Exception não dá para deletar com dado associado. Data bind violation. Aí mostra o erro certinho, onde é que ele começou e tudo mais aqui. Agora deixa eu voltar aqui, né? Eu imagino que seja isso, deve ter ficado uma aula bem grandezinha aqui. 40 minutos de aula, meu Deus, bati recorde. Nossa, esse aqui realmente aqui precisava de bastante informação, né, gente? Desculpa aí que foi bastante coisa que eu tinha que falar. Muito arquivo que a gente criou aqui, que era só um tratamento de exceção. Imaginei que ia ser mais rápido, mas aparentemente eu falo demais, né? Mas essa parte aqui tenta absorver o máximo que vocês conseguirem, que é pra gente deixar a API mais RESTful possível, né? Vou fazer o commit aqui para finalizar a aula. Git status aqui, né? Agora a gente dá um git, fazer o git commit menos am, add exception handler. Beleza. Git push. É basicamente isso aí. Desculpa por essa aula um pouquinho maior, mas é realmente um conteúdo muito importante que eu tinha que trazer aqui e fazer a refatoração do código, que é uma coisa que casualmente demora um pouco, né, para a gente melhorar a qualidade. Por algum motivo não capturou algum arquivo aqui. Beleza, não capturou exceptions aqui, que estranho. Git add pontos, agora deve funcionar. Git status aqui. Git commit "-m", add custom exception and handler. Agora sim, agora adicionou tudo, git push, enviei lá para o GitHub. O melhor que eu tinha que fazer nesse caso aqui seria um git squash, mas nesse caso já é o suficiente aqui, porque não estou com nenhum padrão de commit aqui para influenciar no projeto. Mas é basicamente isso, criamos exceptions aqui, a pasta exceptions aqui e a pasta exceptions aqui, e fizemos refatorações no task service com adicionei essa informação aqui no application properties e adicionei uma dependência nova no ponto.xml. Por isso que realmente essa aula foi um pouquinho grande. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Realmente foi uma aula com conteúdo bem, bem pesado. Então, quem quiser ver o código aí, é bom entrar lá no GitHub e verificar direitinho o que eu escrevi. Tem muita chance de errar se eu fosse escrever isso tudo e a aula iria ficar gigantesca, muito maior que essa, né? Mas é isso aí, valeu!